Com relação ao detalhamento do processo produtivo, aqui na nossa disciplina nós vamos fazer uso aí dos diagramas de fluxo de trabalho e outras ferramentas gráficas e outras ferramentas de análise de processo produtivo, para que a gente consiga descrever o processo produtivo no nível de detalhe necessário para as nossas análises, que depois eu vou discutir um pouco mais com vocês. A gente também faz uso de quadros de equipamentos, para que a gente consiga saber o tipo de equipamento, a especificação técnica, a capacidade produtiva dos equipamentos disponíveis no mercado, o consumo de energia, a necessidade de mão de obra, e sem falar do balanceamento das capacidades produtivas na linha de produção. Ainda tem a questão relacionada à necessidade de recursos humanos e, por fim, ainda tem a questão de infraestrutura de construção civil, que pode ser necessário para a gente conhecer a planta, pode ser necessário a gente conhecer a planta baixa do empreendimento e ainda a gente pode querer se preocupar com a questão logística do empreendimento, né? A logística pode ser um item importante do processo produtivo que a gente está analisando. Então, do processo produtivo, de maneira semelhante que a gente viu aí com relação à estrutura do produto, o processo produtivo primeiro fornece para a gente a necessidade de investimentos, vai fornecer também para a gente os custos de fabricação, se for a prestação de um serviço, né, os custos de prestação de serviço, vai mostrar para a gente quais são as despesas de suporte, né? Então a diferença entre custos e despesas vocês já devem saber, né? Os custos estão relacionados diretamente à execução das atividades que agregam valor ao cliente e as despesas normalmente são gastos de suporte, despesas administrativas, despesas com vendas e assim por diante. E é claro, é da análise do processo produtivo que a gente vai conhecer a necessidade de mão de obra. Se vocês forem ali na disciplina de engenharia do trabalho, vocês vão ver que tem diversas ferramentas para análise de processo produtivo. Então, uma delas é o diagrama de fluxo de trabalho, e tem diversas modalidades de diagramas, tem diversas modalidades de ilustrações que podem ajudar a gente a conhecer o processo produtivo. Tem também diferentes formas aí de representar as operações e as operações que fazem parte do processo produtivo. Muitas vezes a gente consegue elaborar uma ilustração sobre esse processo produtivo em ferramentas aí disponíveis, né? A Microsoft permite que você faça uma descrição, uma ilustração do processo produtivo nos seus principais softwares, né? O Word, Excel, o Visio, o próprio PowerPoint permite. Só que além disso existem outras ferramentas que são utilizadas, né? Uma delas é o Visage Modeler, tem o Lucid Chart, que foi apresentado por uns alunos, e tem outras ferramentas que vocês podem utilizar, né? Então, normalmente, cada pessoa tem uma habilidade diferente no uso dessas ferramentas, então o aluno pode selecionar aquela que achar melhor para ela. Então, o mapeamento das atividades, a ilustração do processo produtivo é uma parte da análise do processo produtivo que tem que ser complementada com um memorial descritivo, né? Não basta simplesmente botar a ilustração e acreditar que o leitor, a pessoa que vai ver a sua análise de processo, interprete de qualquer forma. Então, também normalmente é necessário ter um memorial descritivo. Aqui tem um exemplo de uma ilustração de um processo produtivo que foi apresentado por alguns colegas fazem alguns anos aí, fazem bastante tempo, né? É um processo produtivo de produção de rodas de skate. Esse processo ele segue, digamos ali, os padrões de símbolos para as operações conforme foi mostrado anteriormente, mas nessa nossa disciplina o objetivo não é necessariamente seguir esses padrões. O aluno, o analista pode seguir aquilo que achar melhor. Por exemplo, tem alguns softwares, inclusive, que os símbolos utilizados para os processos são próprios do próprio software, né? Então, a gente não conseguiria seguir, nem se quisesse, a gente conseguiria seguir as normas que dizem quais símbolos a gente usa para quais operações. Tem o quadro de equipamentos. O quadro de equipamentos ele é muito interessante.
porque ele permite a gente descrever quais são os principais equipamentos que a gente precisa no nosso processo produtivo, né, descrever esses equipamentos, verificar como é que é a capacidade produtiva. Depois, na análise do processo produtivo, a gente vai ter uma parte de estudo de escala produtiva, em que a gente vai conseguir definir a quantidade necessária desses equipamentos. É muitas vezes necessário fazer uma pesquisa de campo aí, entrando em contato com fornecedores para que a gente consiga conhecer o valor desses equipamentos. Nem sempre é uma atividade fácil, mas se a gente está trabalhando num anteprojeto e no final das contas a gente vai ter que fazer um orçamento de capital para a gente conhecer o valor investido, é um esforço que precisa ser feito. Claro, o processo produtivo com os equipamentos fornece para a gente os recursos principais, mas também tem outros recursos que são importantes, né? Então, a matéria-prima a gente já viu relacionado ao produto, à estrutura do produto, só que muitas vezes tem embalagens que também fazem parte do produto e às vezes a pessoa que está analisando o processo esquece de incluir essas embalagens. E às vezes tem insumos consumidos no processo produtivo, como materiais auxiliares, né? Tem graxa, fita adesiva e assim por diante. Às vezes o processo produtivo consome outros insumos, como os exemplificados aqui, né? Tem necessidade de água, necessidade de ar comprimido e assim por diante. Então você tem que ter condições de prever a necessidade desses insumos, além de necessidade de energia, né? Então, energia elétrica, energia térmica, combustíveis e assim por diante. A especificidade de cada processo produtivo vai dizer o que é importante e o que não é importante. E é claro, como eu já comentei, os custos de pessoal são muitas vezes importantes. Muitas vezes é importante a gente elencar essa necessidade de recursos. Então, a gente tem que conseguir estimar o número de empregados, as competências necessárias e o gasto com salários e encargos trabalhistas. Então, a própria análise do processo produtivo permite a gente conhecer quais as necessidades de mão de obra em cada uma das etapas produtivas. Também informações do IBGE e de associações de representantes do segmento às vezes fornecem informação sobre isso. Normas técnicas muitas vezes podem auxiliar. E, é claro, pesquisa de campo. É importante ir a campo, entrevistar pessoas que atuam no setor, fazer uma análise de processo in loco. Às vezes a pessoa que está montando um negócio, está fazendo uma análise produtiva, de repente fica com medo de perguntar para eventuais concorrentes como é que é o processo. É verdade que em algumas situações a gente pode ter alguma resistência a isso, mas nem sempre é o que acontece. Às vezes tem pessoas aí dispostas a falar sobre o negócio e você pode conseguir informações bem importantes. Então, a análise da necessidade de recursos humanos, primeiro tem essa parte da análise do processo produtivo que eu já comentei. A montagem do organograma é interessante. O organograma é uma ferramenta de análise organizacional clássica e ela permite, por exemplo, a gente não se esquecer de atividades de suporte que são necessárias, né? Atividade comercial, atividade de compras, atividade relacionada à parte financeira da empresa. Então, a montagem do organograma ajuda a gente não esquecer de itens importantes. Às vezes a gente tem que fazer estimativas, então a quantificação de determinados setores da empresa e a análise do rendimento de cada um desses setores e a necessidade de mão de obra pode ajudar a gente a fazer essas estimativas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o planejamento de um empreendimento que necessita de muitos itens para o seu processo produtivo, provavelmente o setor de compras vai ter que trabalhar bastante. Se o giro do meu estoque é grande e houver uma frequência de compras grande, também eu vou me preocupar com o dimensionamento do setor de compras. E assim por diante também pode ser feita análise desse tipo nos demais setores do empreendimento. Então, para a gente aqui, para o nosso trabalho da disciplina, é importante montar um quadro da necessidade de recursos humanos. Então, esse quadro aí,
ajuda a gente não esquecer de informações importantes, né? Esse quadro, de certa forma, é um detalhamento ali do organograma, né? Você pega as diferentes áreas, vê quais são as funções, qual é a necessidade, a quantificação desses colaboradores. Claro que a quantidade vai depender do estudo da escala do processo produtivo, que ainda é fruto de uma nova aula, mas é importante em algum momento a gente quantificar a necessidade desses colaboradores e fazer uma pesquisa de salários e encargos que muitas vezes a gente encontra em sites na internet que, embora possam ter uma variação de valores, eles servem para dar uma primeira ideia para a gente. Bom, nós estamos fazendo análise do processo produtivo, eventualmente a gente pode se questionar o quão detalhado tem que ser essa análise. Então, como eu já comentei, a gente está fazendo uma análise de processo produtivo a nível de anteprojeto, ainda não é a análise final, não é o projeto final do empreendimento. Então, digamos assim, o analista tem que ter a sensibilidade de saber o nível de detalhe necessário. Não adianta tentar, às vezes, detalhar demais e gastar recursos de forma desnecessária. Por outro lado, às vezes você vai buscar informações e faz uma análise muito superficial. Na hora que tu fores orçamentar os investimentos necessários, esse orçamento pode ficar pouco útil se o detalhamento não for suficiente. Para alguns tipos de empreendimentos, às vezes os indicadores estilo custo-benefício podem servir de alternativa para a gente estimar os gastos com o processo produtivo. Então, por exemplo, relacionado à geração de energia, bem comum a gente trabalhar aí com uma relação entre reais por megawatt-hora, reais por quilowatt-hora de capacidade instalada de geração de energia. E assim como gasto por unidade em outros tipos de empreendimentos. Aqui eu botei gasto, né, reais por quilômetro, né, em alguns outros tipos de empreendimentos. Então, às vezes, a gente trabalhar com esse tipo de indicador pode facilitar a atividade de estimativa de investimentos. Uma parte também que pode fazer parte da nossa preocupação é conhecer a arquitetura do processo produtivo. Então, dependendo do tipo do empreendimento, esse detalhamento pode ser mais ou menos importante. Aí a gente entra naquelas questões relacionadas aí às especificidades do produto que a gente está trabalhando, se é um produto para ser vendido em massa ou se é um produto de produção discreta. O detalhamento da arquitetura do processo no nosso curso de engenharia de produção é visto lá na disciplina de projeto de instalações, né, que eu chamei aqui de projeto de fábrica, mas é projeto de instalações. E em algumas situações, como eu já comentei, a gente pode ter que se debruçar e fazer o próprio layout da fábrica para conseguir dimensionar a necessidade de deslocamentos internos, a necessidade de investimentos. Então, essa definição do layout pode estar relacionado aí ao nível de padronização dos produtos, ao tipo de operações envolvidos, né? Então, processos contínuos, processos discretos, uma manufatura, prestação de serviço, comércio e assim por diante. A natureza do produto, né? Então, que eu já comentei, né? Se são bens ou é a prestação de serviços. Nós temos, digamos, os tipos clássicos de organização de sistema produtivo, né? Tem a linha de produção, tem a organização por seções ou organização por células. Então, o analista vai ter que verificar para o processo que ele está analisando qual é a maneira mais adequada de organizar o processo produtivo, né? Então, esse aqui é uma representação das linhas de produção, esse aqui é uma representação da produção por seções ou por processos em que o produto vai percorrendo as diversas áreas da empresa. A produção por células de produção, de acordo, então, por exemplo, para a montagem de componentes eletrônicos, muitas vezes a gente encontra esse tipo de produção, e em confecções também a gente muitas vezes encontra esse tipo de organização. Podem ter sistemas mistos, né?
Então eu gosto do exemplo da produção de máquinas de lavar roupa. Eu já trabalhei um tanto na área de máquinas de lavar roupa e normalmente o empreendimento tem uma parte que é uma produção por áreas. Então tem a área de corte, tem a área de soldagem, a área de pintura e assim por diante. Tem uma produção, parte dos itens são montados em células. Então, por exemplo, o motor ele é montado em uma célula, então vai percorrer, tem um percurso curto em formato de célula que produz o motor. E no final a gente ainda tem a montagem final da máquina que ocorre numa linha de produção. Então, digamos, o analista, que é só para ilustrar um pouco a necessidade da gente conhecer a organização do processo produtivo, que pode ter alguma repercussão importante para o empreendimento que a gente está estudando.